Deixe-me ver qual verso nós paramos. Paramos no verso 29 ontem. Primeiro lendo em sânscrito, depois no português, a tradução para o português. Então vamos lá. Sri Ratagra Bhakta Gita Divyanartana Dibutam Jati Patra Mitra Rudra Raja Vichamati Kritam Gunditangamaditattva Dipakavya Sancharam Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Então, para o português agora, o verso 30, diz o seguinte: rodeado de inúmeros devotos, o senhor Gauranga Sundar exibiu a sua divina e maravilhosa figura, dançando diante da carruagem do Ratha Yatra, enquanto realizava o canto congregacional dos santos nomes do Senhor. A personalidade do Senhor, totalmente encantadora, encantou os corações de Prataparudra Maharaj, dos peregrinos reunidos e de todos os demais amigos queridos do rei. O Senhor também revelou o significado interno do passatempo do Senhor Jagannatha de dirigir a carruagem até o templo de Gundicha, quando ele mencionou o verso de Srila Rupa Goswami. Aí tem um verso de Rupa Goswami que diz o seguinte: ó meu querido amigo, agora estou finalmente reunido com o meu mais amado Krishna em Kurukshetra. Eu sou a mesma Radharani e ele é o mesmo Krishna. Estamos desfrutando de nosso encontro, mas ainda assim eu desejo retornar às margens do Kalindi, do rio Kalindi, onde eu posso ouvir a doce melodia da sua flauta, soando a quinta nota sobre as árvores da floresta de Vrindavana. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está contando sobre a bela forma de Mahaprabhu, ele dançando e cantando em frente à carruagem do Senhor Jagannatha, no Ratha Yatra, indo em direção a Gundicha. Então, todos sabem, né, já foi falado também várias vezes, o rei Prataparudra, Mahaprabhu não queria ter associação com ele, porque um sannyasi não é aconselhável ele ter associação com reis, pessoas assim, materialistas ao extremo. Sannyasi nem com rei, nem com mulheres. A associação não é apropriada. Então Mahaprabhu não queria. Eles queriam que Mahaprabhu, o rei Prataparudra, queria ter contato com Mahaprabhu, ele não queria.
E finalmente Mahaprabhu deu a misericórdia para ele, quando ele viu, antes do Ratha Yatra, o rei Patraparuda limpar a própria rua, a própria estrada, com a vassoura. O próprio rei foi limpar a estrada para que a carruagem do Senhor Jagannatha, Baladevi e Subhadra passassem. E Mahaprabhu deu a misericórdia para ele. E também Nityananda Prabhu sabia que o rei queria muito a misericórdia de Mahaprabhu. E Nityananda Prabhu falou para ele, diga essas palavras para ele. E o rei foi lá e falou as palavras para Mahaprabhu. Então, tem várias e várias histórias sobre Mahaprabhu em Puridan, e agora está sendo falado sobre o Ratha Yatra. E o que é, na verdade, o significado do Senhor Jagannatha ir para Gundicha? O passeio das carruagens, e ficar uma semana em Gundicha, no templo de Gundicha. O significado interno é o seguinte, que Gundicha Marjan é a limpeza do templo. Um dia antes do Senhor Jagannatha chegar lá, o templo é limpado. E o significado interno é o seguinte, que Gundicha é Vrindavana. Gundicha é Goloka Vrindavana. Então, quando o Senhor Jagannatha vai para lá, ele vai ter os passatempos com Srimati Radharani. Quando ele está em Kurukshetra, Kurukshetra é o amor em separação. Amor em separação. Ele não tem o êxtase que ele tem, Shrimati não tem o êxtase que ela tem quando está em Vrindavana. Lemos já isso daqui no livro, falando que Shrimati Radharani e as Gopis, elas podem estar em Kurukshetra, na união com Krishna, junto, de frente com Krishna, mas o prazer não é igual, porque o prazer máximo das Gopis e Shrimati Radharani com Krishna é somente em Goloka Vrindavana. O Madhura Rasa, o rasa conjugal só existe em Goloka Vrindavana, porque tem que ter o rio de Amuna, tem que ter a areia do rio de Amuna, tem que ter o bosque de Vrindavana, tem que ter os pastorzinhos lá. E Krishna em Kurukshetra, ele é o rei que veio de Dwaraka. O rei de Dwaraka não tem os passatempos com Shrimati Radharani e as Gopis e Madhura Rasa. Mas o Krishna pastorzinho, tocando flauta, como foi falado aqui, esse é o êxtase maior de Shrimati Radharani e as Gopis. Então, o significado interno do Senhor Jagannatha ir para Gundicha é justamente que ele está indo para Vrindavana. O amor em separação de Kurukshetra, ele é deixado de lado e aí Krishna vai realmente ter o amor em união com Shrimati Radharani. Mas o amor em união com Shrimati Radharani não é para nós nos aprofundarmos nisso. É menos arriscado nós falarmos e lermos sobre o amor em separação do que o amor em união. A nossa fé é muito fraca. Nós não estamos preparados para ver, para ler, para escutar esse tipo de comentário. Krishna com Shrimati Radharani não é apropriado. Nós somos infantis, nós não conseguimos controlar nem a nossa boca, nem o que nós comemos. Como que vamos querer ler os passatempos de Krishna com Shrimati Radharani? Aí vamos trazer isso para o mundo material, para a nossa visão material, e aí vem a ofensa muito grande. E isso vai afastar o devoto da devoção. Por isso os gurus genuínos falam, não leiam, não escutem falar sobre Madhurya Rasa. Não leiam. Swami Maharaj Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele fala que não é para você ler o 10º canto do Bhagavatam. Se você não começar do primeiro, você tem que ir na sequência, do primeiro canto e até o fim. Nunca chegue no 10º canto do Bhagavatam, que são os passatempos de Krishna com Shrimati Radharani, e comece de lá. O perigo de você se tornar um Sahaja é muito grande. Srila Govinda Maharaj falou, não leia o Bhagavatam sozinho. O Bhagavatam é para ser escutado por um devoto renunciado, totalmente entregue a Deus. Não para ser lido por nós, e muito menos por ninguém que não seja totalmente rendido, por alguém que não esteja em Sharanagati.
Por quê? Porque vai se tornar Sahaja. A chance de se tornar um Sahaja, além do Bhagavata, é muito grande. Porque lá tem tudo. Lá tem tudo que existe em relação à devoção, mas para todas as eras. Para Satyuga, para Treta Yuga, para Dwapara Yuga e para Kali Yuga. E nós não estamos preparados somente com um devoto puro ou alguém que está em Sharanagati, a entrega total a Deus, aí sim podemos escutar o Bhagavatam. Então, esse é o amor em separação de Kurukshetra e o motivo íntimo para o Senhor Jagannatha ficar uma semana em Gundicha é que ele foi para Vrindavana. Depois ele volta novamente para Kurukshetra, fica mais um ano lá, porque o Ratriyatra acontece uma vez por ano. Tem alguma pergunta, Shunanda? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer aqui pelo Facebook. Então vamos continuar agora no outro verso. Prema Mugda Rudra Raja Saurya Virya Vikranam Pratitangri Ajitanya Sarvadharma Sangamam Huntita Pratapashirsha Padadalida Dushara Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Então, o verso fala o seguinte: quando o nome de Indra estava sob o jogo dos muçulmanos, esse grande rei, imperador do estado independente de Orisha, Patraparudra, ficou completamente atônito e tomado pela magnanimidade habilidade e atividade que o Senhor Chaitanya exibiu em amor puro ao Supremo. O grande rei Patraparuda rejeitou a todos os seus laços interiores com a religiosidade tradicional e a sua valorosa natureza real, e se atirou diante dos pés de lótus de Sri Chaitanya Deva, em completa entrega. Então, aqui, como diz, o rei Patraparuda, ele largou tudo, os conceitos que ele tinha anteriormente do hinduísmo, ele largou aquela posição, aquela pompa de rei, tudo porque Mahaprabhu deu para ele. Toda essa tradicionalidade que ele tinha, tudo isso que ele tinha, ele largou tudo, essa natureza real, e se atirou diante dos pés de lótus de Chaitanya Deva, em completa entrega. Então o rei se entregou a Mahaprabhu, e Mahaprabhu deu uma misericórdia para ele. Somente teremos a misericórdia total de Mahaprabhu quando nos entregarmos da forma adequada. Yukta Vairagya, a renúncia correta. O misericordioso Senhor então banhou o imperador rendido com a poeira sagrada de seus suaves pés de lótus. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Goranga Sundar, a forma divina do Krishna Prema,
Então, depois que o rei Pratāparuda se rendeu totalmente, largando todo o conceito que ele tinha anterior, isso nós temos que fazer também. Nós temos que largar todo esse conceito que nós temos materialista anterior. Largar tudo, todo esse conceito, largar tudo o que gostamos para servir Deus. Silachara Maharaj contou que Gurudeva Shila Govinda Maharaj falou para ele uma vez: se você não largar o que é inferior, você nunca vai ter o superior. Aquele que não larga o que é inferior, nunca vai ter Deus, que é superior. Aquele que não larga o prazer dos sentidos, aquele que não larga os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, nunca terá amor puro por Deus, Krishna Prema. E como que vamos largar esses inimigos? Não é simplesmente falar, eu vou largar isso, eu vou largar de comer boga, eu vou largar de comer isso, eu vou largar de fazer essa atividade que é errada, eu vou largar de me intoxicar. Como que isso vai acontecer? Através do serviço devocional. O serviço devocional limpa todos esses inimigos, mas nós temos um aliado muito grande para nos ajudar, a inteligência. Enquanto nós não estamos totalmente rendidos, enquanto nós não estamos com essa limpeza da alma total, nós temos que usar a inteligência. É como no dia de Ekadashi. Anteontem foi Ekadashi. E aí, no dia de Ekadashi, você tem vontade de comer grãos. É justamente no dia de Ekadashi que você levanta de manhã, você levanta com fome. O jejum total é até meio-dia. Essa é a orientação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que a gente segue. Jejum total a meio-dia. E naquele dia do Ekadashi, você nunca tem fome de manhã, mas naquele dia do Ekadashi você tem fome. No dia de Ekadashi você tem vontade de comer macarrão, sei lá, pão, alguma coisa que tenha grãos. E aí entra o nosso aliado forte, a inteligência. A inteligência vai bloquear esse desejo. Mas não adianta somente bloquear a vida inteira. Você tem que ter a Bhakti Yoga junto. Se você tiver a prática de Bhakti Yoga junto, você vai gradativamente largando esse desejo. O desejo de se intoxicar com álcool, com qualquer droga lícita ou ilícita, o desejo de fazer sexo ilícito, o desejo de comer carne ou ovo, comer cebola ou alho, o desejo de jogar, para quem tem o desejo de jogar, tudo isso vai sendo eliminado. O desejo de desfrutar dos sentidos, tudo isso vai ser eliminado com a prática devocional. Então não adianta somente reprimir. A pessoa escuta só, não, isso não, aquilo não, o outro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A pessoa arrebenta, como uma panela de pressão sem válvula. A panela de pressão que não tem válvula, você deixa ela ligada no fogo, ela vai estourar. Então a Bhakti Yoga tem que estar junto. No início fazemos algumas coisas erradas, mas a Bhakti Yoga vai tirando todo esse desejo de fazer algo errado. Sem a prática correta, sob a guia do Guru, não tem como. Temos que seguir a Bhakti Yoga. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Gradativamente vamos tirando tudo que é errado, o mau hábito da nossa vida. Gradativamente. Quantas pessoas, praticamente todo mundo faz algo errado. Quem que só honra a praçada, de manhã à tarde e à noite? Quem faz um mês que não come nenhuma boga? Eu garanto que são pouquíssimos, que faz um mês, uma semana que não come nenhuma boga, uma semana que não come nada que não foi oferecido no altar. E um mês, e um ano. Eu duvido que tem alguém que pratica, que faz um ano que não come um pedacinho de boga. Então por quê? Porque a gente ainda está preso. A gente ainda está preso ao prazer ilusório. Mas quem ainda quer o prazer ilusório não terá o que é superior. Então a prática devocional vai tirar tudo isso. Silachara Maharaj deu uma aula, nós lemos esses dias aqui, ele falando que honrar praçada vai tirar todo o desejo material nosso. Se você honrar a praçada, você vai perder todo o desejo material de desfrute dos sentidos. Porque como é que você vai ter um desfrute
da bem-aventurança, de ter um afeto por Deus, se você ainda está preso no que é tão infantil, que é desfrutar dos sentidos. É infantil, mas é extremamente atrativo para nós. Todo mundo quer desfrutar dos sentidos. Quem não gosta disso? Quem fala que não gosta é porque é hipócrita. Todo mundo gosta de desfrutar dos sentidos. Mas isso é prejudicial à devoção. Então, gradativamente, a gente vai perdendo essa vontade. Conforme você pratica corretamente, você perde essa vontade. Essa é uma das formas de nós sabermos se estamos fazendo a prática devocional correta. Se você está perdendo essa vontade de desfrutar dos sentidos, se você está com mais vontade de servir Deus, se você está com mais vontade de ler um livro espiritual da nossa missão, se você não tem vontade, você está perdendo a vontade de ler um livro mundano, se você está perdendo a vontade, como disse lá Chara Maharaj, de você abraçar uma causa material. Toda vez que nós estamos abraçando uma causa material, não importa qual seja, isso é inferior a você abraçar a causa de Deus. E qual a causa de Deus? Divulgar o santo nome, divulgar a consciência de Krishna, Harikata. Se você está perdendo energia para salvar a Amazônia, qualquer coisa, salvar a Amazônia, fazer as pessoas pararem de comer carne, qualquer coisa material, porque isso é material. Quando você quer fazer as pessoas pararem de comer carne, ainda é material. Não é porque você é vegetariano que você está sendo elevado espiritualmente. Uma vez perguntaram isso para Srila Govinda Maharaj. Ah, Gurudeva, a pessoa que não come carne, ela está servindo Deus? Ele falou, não. Ela só está produzindo menos karma ruim. Mas ela não está servindo Deus parando de comer carne, comer ovos. Ele falou, tem vários e vários animais que são herbívoros, eles não comem carne e eles não servem Deus. O corpo humano é o único corpo que pode servir Deus. Então o herbívoro que não come carne, ele nasceu sem comer carne, ele vai abandonar o corpo sem comer carne, aquele animal, ele não está servindo Deus. Nas 64 práticas devocionais, não está escrito servir Deus, não comer carne. Nas práticas, nas 64 Bhakti-anga, não está escrito ser vegetariano. Está escrito honrar praçada. O nosso caminho é honrar praçada, não é ser vegetariano. Quando você está comendo comida vegetariana, como disse lá Govinda Maharaj, você está comendo pecado, se você não oferecer no altar. Tudo que não é oferecido para Deus é pecado. Então, se você está comendo comida vegetariana, é pecado. A planta também tem alma. Você matou, ajudou a matar a alma da planta para viver. Então, nós temos que compreender essas coisas, são super básicas. Isso daí é pouco falado no Harikata. Quando você escuta Harikata de um, do outro, praticamente ninguém fala sobre isso. Silachara Maharaj, sim, falava sobre isso, a importância de honrar a praçada. E a praçada, além de não fazer você cometer pecado, ela vai limpar os desejos materiais. Então, só tem benefício em honrar a praçada. Swami Prabhupada, ele veio para o Ocidente, ele conquistou o Ocidente com a consciência de Krishna, com a praçada. A praçada foi o principal coisa que ele utilizou para tirar todo mundo que estava na época enfiado no mundo material. A praçada libertou. A praçada deu a condição da pessoa largar um pouco o mundo material. Vamos ler o outro verso agora? Jaksinatya suprasida panditauga pujitam isretaraja raja patra shishabati bhumitam doshamatri shesha darshanarti godagot charan
Premadama Devaneva Naumi Gora Sundaram. O Senhor era adorado pela famosa classe de eruditos do sul da Índia. Os grandes príncipes e seus ministros viam o Senhor Gauranga Sundar com fé profunda e o trataram como a joia principal, recipiente de seu respeito, conforme os princípios correntes estabelecidos na sucessão discipular genuína. O Senhor veio à Bengala Ocidental para ver o sagrado Ganges. Ele também veio ver o seu local de aparecimento e a sua mãe Sati Devi. Como se fosse pela última vez, eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui, Srila Siddhar Maharaj está falando que Mahaprabhu foi novamente para a Bengala Ocidental e todos adoravam ele. Todos de lá, os príncipes, todos adoravam ele na Bengala Ocidental. E ele foi lá para ver como se fosse a última vez Sati Devi, a sua mãe, o rio Ganges. E depois ele foi para onde? Depois ele foi para Puridan. Ele passou os seus últimos 18 anos em Puridan. E os últimos 12 anos de Mahaprabhu, ao olho do ser humano, ele estava em amor, em separação, em êxtase profundo o dia todo em êxtase profundo. Ele só se acalmava, só saía desse êxtase profundo de amor em separação quando liam o Bhagavatam para ele. Gadadhar Pandit, Swarupa Damodar, Ramananda Roy, eles liam durante o dia o Bhagavatam para Mahaprabhu. Então, o Bhagavatam é Krishna. E aí, como o Mahaprabhu tem o humor de Shrimati Radharani, o coração de Shrimati Radharani, ele se acalmava ao escutar sobre Krishna no Bhagavatam. Mas à noite, quando estavam todos dormindo, era o maior momento de amor em separação. Ele batia sua cabeça na parede até sangrar. Eles fecharam com corrente e cadeado o Gambira, aonde Mahaprabhu morava, e ele ultrapassava pela parede, e quando iam ver de manhã, ele não estava lá. Encontraram ele no oceano uma vez, um pescador encontrou ele no oceano, jogou a rede para pescar, e quando ele sentiu que estava muito pesado, ele pensou que era um peixe enorme. Quando ele puxou, era Mahaprabhu. Essa é uma história que está no Sri Chaitanya Charitamrita também. Então, Mahaprabhu tinha um amor em separação nos últimos 12 anos, muito intenso. E aonde foi Mahaprabhu? Eu creio que, eu não lembro direito, eu já li há muitos anos atrás o Premadama Devistotra, mas eu creio que Srila Siddhar Maharaj vai falar isso. Mahaprabhu entrou ou na deidade Tota Gopinata, ou ele entrou no Senhor Jagannatha. Ele desapareceu ao olho do ser humano dessa forma. Ou ele está lá em Tota Gopinata, que é a deidade que Gadadhar Pandit servia, é aquela deidade que está agachada, ela ajoelhou para que Gadadhar Pandit servisse ela. Gadadhar ficou muito, muito idoso, ele não conseguia mais colocar a guirlanda em Tota Gopinata, e a deidade se abaixou para ele colocar a guirlanda. E está nessa forma até hoje. Fica do lado do nosso templo lá de Puri, o templo de Tota Gopinata. Então, Mahaprabhu, ele teve todo esse tempo, e os últimos anos dele foram em Puridam. Por isso ele foi pela última vez para Sati Devi e ver o Ganges. Mas ele estava sempre com Sati Devi. Então é dito, onde está Mahaprabhu? Mahaprabhu está na cozinha de Sati Devi.
Mahaprabhu está onde Nityananda Prabhu está dançando no Kirtan. E tem mais 2 outros lugares. Mahaprabhu está na casa de Shrivas Pandit e Mahaprabhu também está, eu não lembro agora a casa de outro devoto que é. Mas são 4 lugares que Mahaprabhu sempre está. Então, mas ao olho de todos, ele foi a última vez para a Navadvipa, para a Bengala Ocidental. Vamos ler mais um verso aqui. Estamos no verso 33. Goragarvi, Sarva, Golda, Goravarta, Sajitam, Shastra, Shastra, Daksha, Dusta, Nastikadi, Lajitam, Muhyamana, Matrikadi, Dehajiva Sancharam, Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Então esse verso diz o seguinte: durante suas viagens, a fama de Gorangadeva inundou a Bengala de alto a baixo. Todo o lugar da Bengala foi inundada com a fama de Mahaprabhu. Portanto, quando ele retornou a Navadvipa, 5 anos depois de ter aceito o sannyasi, toda a Bengala que estava orgulhosa do senhor Goranga ficou entusiasmada de glorificar a sua personalidade extraordinária. Então, Mahaprabhu, depois que recebeu o sannyasi em Katwa, de Keshava Bharati, ele saiu pregando pela Bengala Ocidental durante 6 anos. E quando ele retornou para Navadvipa, todos estavam felizes em poder glorificá-lo, em poder reverenciá-lo. Eles ficaram entusiasmados, glorificando Mahaprabhu. Até mesmo a classe dos orgulhosos, acadêmicos, ateus, sentiam-se embaraçados a respeito de sua natureza. Quando observaram como as pessoas comuns de todos os setores da vida tinham uma fé tão resoluta no Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, quando Mãe Sati e os demais membros da família do Senhor que estavam sem vida devido à separação de seu Senhor, eles tiveram outro vislumbre de Sri Chaitanya Deva. A sua vitalidade ficou rejuvenescida. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Goranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, quando Mahaprabhu voltou para Navadvipa, todos estavam reverenciando ele, os parentes dele, Mãe Sati, todos os parentes, ficaram revitalizados, porque eles estavam praticamente morrendo em amor e separação. Imagina só, a gente quando fica longe de um parente querido, já é complicado. Imagina eles longe de Deus, que era o parente deles. Ninguém mais, ninguém menos que Deus. Você imagina a mãe de Deus? Quem é a mãe de Deus? Quem tem essa fortuna de ser Sati Devi? Quem tem a fortuna de ser Jashodanandana? Qual é a alma que tem essa fortuna? E os parentes todos, né? O irmão dele, Nityananda Prabhu, o outro irmão, geneticamente, Visvarupa,
Imagina só, o pai dele, Jagannatha Mishra, quem são esses parentes? Quem são essas almas? Então eles ficaram renovados com a presença de Mahaprabhu. E nessa última vez que ele foi para Navadvipa. Depois ele não voltou mais para Navadvipa, aos olhos das pessoas. Mas é claro que ele ia lá. Ele ia lá na casa de Mãe Sati. Ele ia provar a comida. Ele falou para Sati Devi, antes de receber sannyasi, eu voltarei aqui, continue fazendo a comida para mim, eu virei comer. Ele disse isso para Mãe Sati, para deixar ela mais sossegada, quando ele foi receber sannyasi. Temos agora aqui, vamos ler mais um verso, dá tempo de ler. Se passarmos o horário também não tem problema. Então vamos ler agora o verso número 34. Nyasa Panchavarsha Purena Jamabhumi Darshanam Koti Koti Lokalubda Mugdadrisha Karshanam Koti Kauta Krishna Nama Goshabedi Tabaram Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Então esse verso diz o seguinte: ao retornar ao seu local de aparecimento, depois de longos 5 anos de sannyasi, o Senhor Supremo, ele foi recebido por milhões, tanto jovens como os velhos. Os olhos de todos estavam repletos de anseio de poder ver o Senhor Supremo, que atraía o mais profundo de seus corações. A presença estática, êxtase de bem-aventurança do Senhor, excitava as multidões a continuamente ressoar os nomes do Senhor, Hari, e eles criaram um grande som que reverberava em todas as direções, além dos limites do céu. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, quando Mahaprabhu voltou, todos ficaram em êxtase, tanto os novos como os velhos, todos. E ao cantar os santos nomes, como diz aqui, ultrapassou não somente o plano celestial, ultrapassou todos os limites. Não havia limite para o canto congregacional dos santos nomes. O som, ele era divulgado, ele era reverberado por todas as partes. O plano infernal, a terra, o plano celestial, e atingia até o plano o plano transcendental, atingir até o paravioma. Vamos parar por aqui. Amanhã vamos começar amanhã de manhã, o verso 35. São 70 versos, então amanhã chegaremos na metade da leitura dessa maravilhosa obra de Srila Siddhar Maharaj, Shishi Premadama Devi Stotra. Ele compôs esses versos e os amigos dele, os conhecidos, enfim, os irmãos espirituais, depois que ele compôs esse verso, nunca mais fizeram nenhuma composição. Porque isso é tão belo, o que ele escreveu, e não só o significado, né? A rima que ele usou, isso é tão belo que ninguém mais quis compor. Se sentiram envergonhados depois que Srila Siddhar Maharaj compôs essa bela obra, Os Passatempos de Mahaprabhu, em 70 versos.
Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de acabar a transmissão. E depois eu olho quem está presente também. À noite continuaremos a leitura das aulas de Silachara Maharaj. Ontem não lemos por causa do desaparecimento de Rupa Goswami e Gauridas Pandit. Mas hoje vamos continuar a leitura das aulas de Silachara Maharaj. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jaha hote Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Gosai Jar Muni Tarada. Subhar Padarini Pura Panchada. Panchabara Padarinu Mula Panchaga. Ate Charana Sevi Bhakta Saneva. Chandra Charana Sri Bhakta Saneva. Janame Janame More Yopila. Janame Janame Morare Abhila. Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vasho. Jai Gosai Jai Jai Koila Vasha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Sankirtana Kohe Narottama Das. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das. Nam Sankirtana Kohe Adama Das. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Sacinandana, Gora Hari. Dayamita, Joya Gora, Dayamita, Joya Gora, Dayamita, Joya Gora, Dayamita, Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi e Ishan Krishna Prabhu, que aparecem para mim, são os dois. Se tiver mais alguém aqui, agradeço a presença de todos que participaram. Dandavat Pranam, até o programa da noite, das 19 horas. Um bom dia a todos.